Provérbios 22, 14. Diz assim o texto: Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Na tradução da linguagem de hoje, diz assim: o adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. 22, 14. A sedução da mulher devassa é uma armadilha perigosa. E se você tiver dado as costas para o Eterno, com certeza cairá nela. Então vamos lá. O provérbio aqui está falando uma situação hipotética. Ele está ilustrando a natureza pecaminosa e enganosa do adultério. Está falando sobre adultério aqui. Né? Quem faz uma leitura ao primeiro momento, sem se aprofundar, vai achar que o texto está dizendo que Deus é quem leva o cara a adulterar. Né? Porque diz aqui: a boca das mulheres estranhas qual aprofunda, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá. Acaba a ler, o Senhor se irá, quer dizer que é o Senhor se irá comigo? Não. É você se irá com Deus, é você se dar as costas. Então, mulheres estranhas aqui refere-se a mulheres fora do casamento, que tentam seduzir ou atrair homens comprometidos para a infidelidade. Então, suas palavras são enganosas e sedutoras. E vai levar os homens ao pecado, ao adultério. E muitas vezes ela vai falar, né, como eu já vi. Esses dias mesmo eu estava conversando com um pastor, ele falando de um indivíduo que está fazendo aconselhamento pastoral com ele. E o indivíduo disse assim para ele: pastor, eu estou tentando parar com o adultério. Só que tem um problema. A mulher em casa eu sei que ela só reclama e a outra só é carinhosa. Aí o pastor olhou para ele assim, e disse: porque chega em casa ela só reclama, não tem carinho não. A outra não. A outra, meu filho, você quer que você tem? Você está cansado? Você está triste? O que vai acontecer? Eu vou preparar alguma coisa para você. E a de casa não. Aí ele disse: é mesmo? Ele disse: é. Então, segundo aqui o texto, diz que essas palavras são enganosas e sedutoras. Porque você não sabe o resultado depois. Né? Muitas mulheres tornaram-se amantes de homens, homens amantes de mulheres, e no final terminou em morte. Às vezes o indivíduo mata a amante mata o indivíduo, ou manda matar, manda assassinar, destrói o casamento. Então diz aqui, que a boca das mulheres estranhas é uma cova profunda. E outra coisa, antes que alguém diga assim, poxa, só as mulheres, não, isso aqui pode ser em relação aos homens. Só que quem tem o poder da sedução são as mulheres. As mulheres têm esse poder da sedução, mais do que os homens. Os homens podem até seduzir, mas não é. O poder de sedução é maior das mulheres. Esse poder de seduzir é muito maior nas mulheres. Certo? Então, ele usa o exemplo das mulheres, diz aqui que ela tem uma cova profunda. E as mulheres, ele está dando uma qualificação para mulheres estranhas. Mulheres estranhas são mulheres fora do casamento. Então, diz que a cova é profunda. A cova profunda é uma armadilha. Porque é uma cova profunda, se você cair, você não sai. Se a cova for muito profunda, você não consegue sair sozinho. Ainda tem mais essa. Você tem que ter ajuda de alguém. Você não sai só. Precisa da ajuda de alguém.
Aí, no caso, pode ser um pastor, pode ser um amigo, que vai lhe orientar, vai lhe auxiliar a ter forças de encontro a esse desejo, né? Então, a cova profunda diz também que é um lugar perigoso, é um lugar de morte, né? Então, diz o texto que o adultério traz consequências perigosas, consequências destrutivas para o casamento, para a família. Quem já cometeu um adultério na vida sabe o que é isso, né? Sabe o que é isso. Porque ou quem conhece alguém, porque destrói a família, destrói o relacionamento e acaba com a moral do homem. E o interessante é que o indivíduo escreveu isso aqui, a gente não sabe, eu estou conjecturando. Ele podia estar pensando no caso de Davi. Podia estar pensando no caso de Davi. Né? Todo mundo sabe que Davi cometeu adultério e ainda mandou matar o corno. Né? Ele mandou matar. E mandou uma carta por ele. E depois ficou com a mulher dele. E a mulher dele teve um primeiro filho, morreu, e depois teve Salomão, que é o que se diz aqui ser um dos grandes autores dos textos que estão aqui. Então, um envolvimento com a mulher estranha pode levar o indivíduo a uma queda moral, que foi o que aconteceu com Davi. Tanto moral como espiritual. Moral porque, veja só o que aconteceu na casa dele. Ele já não tinha mais o respeito dos filhos. Principalmente de Absalão. E ele chorou amargamente, porque ele sabe que a causa da morte de Absalão, e muito foi por conta das atitudes dele. Porque, meus irmãos, por pior que o filho seja, se ele morre, e você tem aquela sensação de que podia ter feito mais e não fez, você sofre muito. Isso traz sofrimento. Eu podia ter feito um pouco mais, ter me dedicado um pouco mais. Isso traz sofrimento. Então, a mulher estranha pode levar o quê? A uma queda moral e espiritual. E ele fala sobre a ira do Senhor. Refere-se à condenação de Deus a respeito do pecado do homem. Porque, veja só, a Bíblia condena frequentemente o adultério. A gente vê Paulo condenando o adultério, a gente vê em Salmos condenando o adultério, a gente vê Provérbios condenando o adultério, a gente vê Eclesiastes condenando o adultério, a gente vê textos em livros históricos falando a respeito de adultério e problemas que o adultério teve. Porque ele quebra o pacto matrimonial. E o adultério é uma transgressão contra a vontade de Deus. Então, essa ira de Deus é porque o indivíduo que vai para o adultério, ele dá as costas para o Senhor. Porque uma coisa, irmão André, é você pensar em fazer. Outra coisa é você fazer. Você pode até ter pensado um dia na sua vida em fazer. Mas entre você pensar e fazer, há uma distância muito grande. Por exemplo, eu vou usar outra ideia para os irmãos entenderem. Alguém diz assim, eu estou pensando em matar alguém. Pensar em matar alguém não é crime, não. O crime é se você matar a pessoa. Porque você não comanda o pensamento de uma pessoa. Então você às vezes pode ter pensado, eu vou arrumar outra mulher, eu vou arrumar outro marido. Aí a pessoa diz, não, ele cometeu adultério. Não, ele não cometeu adultério, ele pensou em fazer. Mas ele olha assim e diz, não, isso vai de encontro àquilo que o Senhor diz que eu devo fazer, eu não devo fazer isso. Então, eu não vou fazer. Pastor, mas na Bíblia tem só no pensamento o homem erra? Não, no pensamento, quando ele não, aquele caso de Jesus diz que quando você deseja, no desejo, quando você já desejou, né, você adulterou.
Porque, irmão, veja só, existe todo tipo de... E aí eu vou falar um pouquinho dessa questão que a gente chama de formas de relacionamento sexual, os mais variados. Por exemplo, tem pessoas jovens que só querem se envolver sexualmente com pessoas idosas. Como tem pessoas, no caso, tanto homem como mulher. Tem gente que tem o que a gente chama de fetiche, aquele desejo sexual, que é estranho muitas vezes ao que a gente está habituado a ver. Por exemplo, tem gente que diz que só gosta de beijar pessoas que têm boca sem dente, banguelo. Ela disse que sente prazer. Eu vi essa moça dizendo na TV. E eu olhei assim, é um fetiche. Tem mulheres que gostam de se manter relação sexual com pessoas derramando pingo de vela quente nas costas dela. É um fetiche. É o sadismo, né? E masoquismo, sadomasoquismo. Então tem todo tipo de variação de relacionamento. Você vai encontrar de tudo, né? Você vai encontrar de tudo. Esses dias eu vi um cidadão, 60 anos, estava lá fazendo musculação e tal, querendo ter o corpo de 20, convivendo com uma menina de 25, como marido e mulher, certo? E aí ele chegou à seguinte conclusão, eu vou traduzir o que ele disse. Nem sempre a pessoa está perto de você, ela está por você porque ele ama, mas sim por interesse. Mas, meu amigo, o cara que está sentando esperar que a menina de 25 esteja com ele por amor, é muito difícil. Porque basta acabar o dinheiro. Aí você vai ver, olha, acabou o dinheiro, você vai ver o amor acabar. E você sabe, é como eu ouvi uma frase de um indivíduo que separou de uma moça. Ele tinha expectativa que a moça era rica, e a moça não era. Quando ele casou pensando numa coisa, ele disse, acabou o amor, ficou só o interesse. E aí qual era o interesse dele? Só o interesse sexual. Só o interesse sexual. E aí, você vê que o cara é mau caráter. Devia ter mau caráter. E se dizia crente, hein? Tem mais detalhe que eu lembrei. Se dizia crente. Aí veja só, mas é como aquela história, irmão André. A diferença entre o joio e o trigo. O joio e o trigo, você olha, os dois são quase idênticos. A diferença está no seguinte, quando você pega a folha o fruto, vamos dizer assim, né? O trigo boa também? Do joio, quando você tenta esfarelar ele na mão, não sai semente. Do joio. Quando você pega o trigo e debulha ele na mão, ele solta as sementes na mão. Ou seja, o trigo dá semente, o joio não dá semente. Jesus é muito sábio, que usou esse exemplo para mostrar. Quer saber quem é o crente? Aquele crente que não dá semente, aquilo é joio. Como é que ele não dá semente? O cara não evangeliza, o cara não ora, o cara não fala do evangelho, o cara vive uma vida totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz, e ele vai na igreja todo domingo. Ele pode até orar, ele pode até pregar, mas a vida dele, no dia a dia, todo mundo percebe que não condiz com o que o evangelho pede para as pessoas serem e viverem, né? Então, voltando aqui aos provérbios, diz o seguinte, cuidado das consequências, né? Cai nessa cova, e é uma cova profunda, você cai e é difícil sair. Sabe por que é difícil sair, meus irmãos? Vou explicar. Todo mundo aqui já foi casado, ou está casado, ou é viúva. Sexo é muito bom. Sexo é muito bom. É muito difícil você conhecer a pessoa, eu não gosto. Tem algumas pessoas que não gostam. Mas quem se envolveu sexualmente sabe a força que o sexo tem e o prazer que ele traz. E ele imantiza o relacionamento. Ele faz aproximar as pessoas. Aí você se envolve sexualmente com a pessoa. E o sexo que está sendo feito ali está sendo bom, ele termina imantizando aquela relação e fazendo ser difícil sair dali. Esse é o grande problema no adultério. Ele não consegue ter força de sair. Não é? Porque muitas vezes ele está encontrando ali o que ele encontrava em outro lugar.
E assim vai. E assim vai aprofundando o relacionamento. Ao ponto que muitas vezes o indivíduo deixa a mulher e vai vir com o amante. Não é? Quando não vive com as duas. Há muitos casos de gente que viveu com as duas e só descobriu que tinha família para o casamento no dia do enterro. Eu conheço um caso mesmo que teve um cidadão que morreu, no dia do casamento chegou 3 famílias. E ninguém sabia. E pense na confusão na hora do velório. Menino chegando, gritando, meu pai, aí chegou uma família, estava a família da casa que ele morava. 3 filhos. E aí, está todo mundo lá chorando. Daqui a pouco chega, cadê fulano? Que isso é só a mulher dele. Mulher dele? Olha, mas seu pai, papai botaram para chorar as meninas, queria agarrar o defunto. Foi aperreio. Não deu 10 minutos, chegou outra família. Eram 2, na outra família foi mais 3. Até aí já são 6, 8 filhos. Quando foi depois, chegou mais um aí, uma filha bem novinha, uma menina novinha. A mulher mais nova e também filho também. Eram 4 famílias. E aquela confusão no velório, e a mulher desmaiando, as outras desmaiando também, e o povo tentando amparar, e o indivíduo já está morto, né? E foi aquela confusão, né? Até chama de crime impossível, você tentar matar um defunto, não tem como matar porque já está morto. Chama-se de crime impossível, né, no direito. Então, tá lá, 3 famílias. Agora, pense no problema depois que morre, porque imagine se ele tinha alguma casa, alguma coisa, essas famílias tudo brigando por essa casa. Aí vai para a justiça, para tentar dividir isso, é um aperreio. Tanto estão tentando mudar o código, porque tem muita gente que está fazendo isso. Mas o adultério traz esses problemas todos. Então, cuidado na tentação, né? É uma armadilha, porque traz destruição, né? Traz destruição. Traz condenação. Então, o provérbio não está falando, mas está dizendo, consiga resistir às investidas sexuais, né? De mulheres e de homens. Porque tanto pode ser mulher como pode ser homem. Né? Para poder manter a fidelidade do compromisso dentro do casamento. Isso está por trás também dizendo o seguinte, valorização de santidade. Santidade não é porque você vai ser santo que vão carregar você no andor, não. Ser santo é seguir os padrões do reino de Deus. Os padrões morais estabelecidos pelo reino de Deus. Quando você segue os padrões morais estabelecidos pelo reino de Deus, você é um santo. É nesse sentido. Não é que você fica ali, que nem fala tão suavezinho. Não. Você continua sendo como você é. Só que os seus padrões de vida, os seus padrões morais, são os padrões estabelecidos do reino. Certo? Hoje de noite a gente vai falar a respeito disso no sermão. Desses padrões, certo? A respeito de viver a vida baseada nos valores do reino de Deus. Então, cuidado, porque essa passagem está encorajando a gente a valorizar os nossos relacionamentos e entender que as consequências são devastadoras no pecado do adultério. Tanto na vida presente como na vida futura.